Olá, fonovintes, estamos começando mais um Fonoatuação e vou ter o prazer de mais uma vez conduzir vocês durante esse processo que é todos os episódios do Fonoatuação. Nosso podcast que é voltado para todos os amantes da fonoaudiologia e para aqueles alunos que estão naquele desespero da formação para entender um pouco mais como é que funciona e por aí vai. Nós estamos no segundo episódio, no caso, e nosso tema é trajetórias na fonoaudiologia em diferentes tempos de formação. E como convidadas, nós temos a fonoaudióloga Luana Correia, a fonoaudióloga Claire Lima e a fonoaudióloga Lia. Lia, eu me perdi do seu sobrenome, Lia. Lia Araújo. Isso. Como o nosso podcast já tem uma frase que costuma ser repetida nos episódios, gostaria de perguntar para vocês quem são vocês na fila do pão. Pedir para começar, Luana, dar início a esse processo. Bem, boa noite. Primeiro, agradecer pelo convite em contribuir com a discussão para a fonoaudiologia. Eu sou Luana, sou fonoaudióloga, me formei no ano de 2009 na UFBA e eu, recém-formada, fui trabalhar na Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia, fui chamada para trabalhar lá, tinha passado no concurso antes de formar, então tive que correr para colar grau e tomar posse. E comecei a trabalhar na gestão, direto na gestão, eu recém-formada, louca para atender, colocar a mão na massa, né? E fui parar na gestão sem saber quase nada, sem saber o que eu tinha que fazer. E foi um baita de um desafio, mas foi um desafio que foi enriquecedor, né? Foi um trabalho que ele não existia quando eu comecei, né, lá na Secretaria de Saúde. Fui para trabalhar com avaliação e serviços de saúde, na parte de saúde auditiva. Então, foi aí que eu comecei a ser Luana na fila do pão, foi no meio da gestão mesmo. E aí também associei a um outro trabalho numa clínica, que aí foi quando eu, finalmente, agora eu vou botar a mão na massa e atender. E aí fui trabalhar com a parte de fala e linguagem. E assim, em resumo, a Luana começou a se construir aí, mas eu nunca parei, porque eu sempre gostei de muitos desafios e de estudar e de ensinar, então eu fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, e depois vim para cá, para Bahia, voltei para Bahia, porque passei no concurso da Marinha, e agora eu sou fonoaudióloga da Marinha. Então, em resumo, né, eu não sei quanto tempo que a gente tem para essa apresentação, né, mas nesse momento, assim, em resumo, para resumir, eu sou Luana, fonoaudióloga, já há muitos e muitos anos, amo o que eu faço, eu sou apaixonada pela fonoaudiologia, não tenho vontade nenhuma de deixar de ser, pelo contrário, eu tenho vontade de contribuir cada vez mais com a minha profissão, com a nossa profissão, né, nas diversas áreas, porque a fonoaudiologia ela só cresce, ela só amplia, ela cada vez fica mais diversificada, né, em mais contato com as áreas da saúde, né, com as outras profissões da saúde, com os outros campos, né, educação, ciências sociais, e eu me sinto, assim, sempre muito disposta a colaborar com essa construção da nossa profissão. Gosto de outras coisas também, eu amo dançar, eu amo ler, né, então, na fila do pão, eu sou fonoaudióloga, dançarina, amo dançar, e amo conhecer lugares, viajar, enfim, e em resumo, né, para começar, é isso. Perfeito, perfeito. Fiquem à vontade para falar o quanto quiserem, qualquer tudo de vocês aqui hoje, então podem falar o que vier na cabeça, e agora eu passo para a Claire a palavra. Agradecer, primeiramente, né, pelo convite, por poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Então, meu nome é Claire, sou fonoaudióloga, sou formada na UFBA, na primeira turma, formada aqui na Bahia. E tem uma trajetória longa, né? Quando eu formei, inicialmente, eu mudei para o interior. Eu fui para Feira de Santana. Eu sou, inicialmente, né, eu me identifiquei muito com a área da áudio. Então, a maior experiência que eu tenho de atuação em fono é dentro da audiologia. Inicialmente, trabalhei no interior, então fiquei um tempo em feira. Cheguei a fazer um pouco também de terapia, aquela coisa bem generalista como era no início, né, porque o mercado estava aí. As oportunidades, né, eram muitas e terminava que a gente atuava um pouco generalista no início. Então eu fiquei um tempo em Feira de Santana, depois eu retornei a Salvador.
acho que depois de 3 a 4 anos de formada, eu vivi um período um pouco insatisfeita com a fonoaudiologia. Cheguei a estudar para fazer concursos em outras áreas, e aí depois eu voltei e falei, não, é isso que eu quero fazer, vamos focar em fazer concurso para fonoaudiologia, que é o que eu quero fazer. E aí, fiquei algum tempo investindo, atuando, claro, e investindo também nessa área de estudar para fazer concurso. E aí começaram a surgir as aprovações. Então, inicialmente, eu passei no concurso do Estado, então eu sou servidora estadual. Atuei durante a maior parte do tempo que estive no Estado, porque no momento eu estou licenciada, tá, gente? Eu pedi licença, mas sou servidora, então atuei em maternidade durante quase 14 anos. E recentemente fui aprovada no concurso na UFBA, então hoje eu sou profissional fonoaudióloga técnica administrativa na UFBA. E aí veio a carreira acadêmica, né? Veio a necessidade de fazer o mestrado, então eu fiz o mestrado agora bem recente, durante o período da pandemia, e estou iniciando agora o doutorado, né? Então, assim, é um resumo, né, da minha trajetória até agora. Acho que a gente pode detalhar um pouco mais. Eu posso falar também que eu comecei apaixonada pela áudio e continuo apaixonada pela áudio, mas no momento eu tô desenvolvendo uma nova paixão, que é a paixão pela neonatologia. Então, essa passagem pela maternidade me trouxe nessa essa nova área, já depois de tanto tempo de atuação, extremamente convicta que minha área era áudio e somente áudio. É uma área que eu venho atuando, venho investindo, é uma área que venho apaixonada. Então, passar um pouquinho disso também para vocês, né? Que até a gente sai, às vezes, da faculdade muito certo de que a gente quer uma coisa, e que, às vezes, o mercado de trabalho apresenta outras possibilidades para a gente, outras possibilidades de fazer, outras possibilidades de mudar. Então, tem gente que muda mesmo, e tem gente que agrega. Eu estou agregando essa nova área, porque realmente a áudio é algo que eu gosto, que é confortável, que eu sempre fui apaixonada, mas eu agreguei algo novo e que tem me feito bem, tem me feito conhecer mais da fonoaudiologia, né, e colaborar mais com a fonoaudiologia. Então, acho que inicialmente, sinteticamente, é isso. É interessante isso, que acho que ninguém na fono consegue ser linear, consegue estar num caminho só e não ter algumas migrações durante o processo. É um relato que eu vejo de todos os professores, profissionais e tudo mais. Então, agora, passar a palavra para a Lia, se apresentar aí para a gente. Com você, Lia. Também quero agradecer o convite. Eu acho que é uma responsabilidade enorme da gente estar aqui, né, falando sobre a profissão, sobre a nossa história. Então, quero agradecer. A minha história na fonoaudiologia é cheia de reviravoltas. Eu formei em 2004, eu fui da segunda turma, então eu convivi com Claire, né, durante toda a minha formação. Eu fui caloura, né, de Claire, recebi calourada e tudo mais. Então, nós convivemos muito tempo. Eu entrei na fonoaudiologia, a minha formação inicial é química, né? Eu sou técnica em química, fazia química industrial na UFBA, mas eu trabalhava no polo petroquímico e não entendi. Chegou uma hora que eu entendi que ali não era o meu lugar. Eu queria trabalhar com pessoas, não sabia o que eu queria fazer, eu sabia que eu não queria ser química. E aí, nessa época, eu fazia música, fazia canto coral, e a minha professora de canto falou que tinha aberto um curso de fonoaudiologia na UFBA e na UNEB, no ano de 99. Eu disse, o que é isso? Ela disse, é o profissional que trabalha com voz, de cantores. Aí eu disse, pronto, é isso que eu vou fazer. Estou fazendo canto, amo música, vou fazer fonoaudiologia para trabalhar com voz de cantores. E eu acho que aí foi a minha primeira reviravolta, né? Em seguida, aí entrei no curso, e aí eu entrei focada, assim, tranquei o curso de Química e me matriculei num pré-vestibular, porque eu precisava passar no vestibular de fonoaudiologia. Quando eu entrei, eu comecei a descobrir que fono mexia com outras coisas além da voz profissional, mas eu tinha certeza que não seria a audiologia, né? Então, eu já comecei a imaginar que poderia ser outra coisa que não voz, mas
audiologia com certeza não seria. E aí eu peguei uma matéria chamada áudio 1, audiologia 1, que me roubou completamente para áudio. Então, eu passei a minha formação inteira da UFBA, do terceiro semestre até o fim, dizendo que eu seria audiologista, né? E aí eu me meti com tudo, eu fui monitora na faculdade, eu participei de ACC na faculdade, as meninas da primeira turma foram fazer o TCC, quem tinha TCC na área de áudio, eu me meti também para ajudar, então assim, eu ia ser áudio, né? E aí, quando eu me formei, logo que eu me formei, eu recebi um convite de uma ex-professora nossa para trabalhar numa cidadezinha daqui da Bahia, né, em Candeias, fazendo áudio, mas eu precisava também trabalhar com terapia, né? E aí, disse, não vou. Não vou trabalhar com terapia. E porque não tem nada a ver comigo, não vou trabalhar com terapia. Só que eu sempre fui perfeccionista, assim, com algumas coisas, né? Então, mas aí, assim, ela me convenceu. Não, Lia, vamos, a gente te dá apoio, vai ser ótimo, você experimenta, né? Você está se formando agora. Então, foi assim, me formando em 2004 e começando a trabalhar nesse lugar um dia na semana, né? E aí eu aceitei, né? Eu disse, tá, vou me permitir experimentar essa outra área, né, da forma. Então, eu ficava lá um dia, de manhã eu trabalhava como na áudio, e de tarde eu fazia terapia geralzão, assim, que aparecesse nesse lugar, eu atendia. E aí eu fui me encantando pela fonoterapia e me distanciando da audiologia, né? A audiologia me consumia, porque cada laudo eu tinha que pensar em tudo, ver se estava tudo muito certinho e tal. E na terapia eu também tinha que fazer tudo isso, mas eu tinha meu companheiro ali, meu paciente ali o tempo todo comigo, semana a semana. Então não era aquela coisa que acabava em um dia, em 30 minutos, 40 minutos. E aí, assim, daí para frente, não foi tão simples entrar no mercado de trabalho e poder ampliar, né, poder ampliar os dias que eu estava trabalhando. Então, eu fiquei aí no final de 2004 ainda procurando emprego, consegui observar, a gente tinha uma professora maravilhosa, Silvia Ferriti, acho que Silvia deixou a história lá na UFBA, né? E aí eu fui observar a Silvia fazer o teste da orelhinha. Daí veio a minha segunda oportunidade de emprego, eu comecei a trabalhar com Silvia lá na APAI, com o teste da orelhinha, e em 2006, já em 2006, e aí eu fiquei 2004, 2005 nesse processo com Silvia na APAI e em Candeias, e em 2005, finalzinho, eu fui trabalhar numa clínica aqui em Salvador particular, e em 2006 eu passei no processo seletivo, eu acho que foi um dos primeiros processos seletivos que eu ouvi falar para fonoaudiologia aqui em Salvador, que antes era assim, era muito indicação, né? Era um mercado bem fechado. Acho que eu estou até adiantando aí os tópicos. E eu fui trabalhar no IBR, onde eu tive contato com crianças com deficiência, e aí eu fui mergulhando cada vez mais no processo da terapia mesmo, né? Das terapias, e me distanciando do adulto e me aproximando muito do mundo infantil, da pediatria. Então, em 2006, eu entrei no IBR. No IBR eu tive a oportunidade de viajar para a ACD, de conhecer os processos de trabalho da ACD, isso foi um grande diferencial para mim. No IBR eu tive a possibilidade de trabalhar com equipe multidisciplinar, que trabalhava de uma maneira multidisciplinar realmente, foi muito rico, essa experiência foi muito rica. Em 2008, veio o primeiro concurso do Estado da Bahia envolvendo a área da gente, né, a fonoaudiologia, e aí eu fiz esse concurso em 2008, foi um concurso que Claire também fez, né, Claire? Uma galera aqui de fono fez. Eu queria passar entre os 20, porque era o primeiro concurso, eu disse, entre os 20 eu tenho que estar, porque com certeza eu vou entrar. E aí eu passei em 14º lugar, foi um trabalhão para a gente poder entrar, porque o governo do estado não queria chamar, além das 4 vagas que eles tinham anunciado aqui em Salvador, e outras poucas vagas também em outros lugares do estado,
Daí, desse concurso, eu terminei me aproximando muito do Conselho de Fonoaudiologia, né, porque a gente se juntou com o Conselho para poder tentar conseguir esse espaço dentro da Fono, né, como um todo, no Estado. Em 2012, eu entrei no Estado. Então, esse concurso de 2008, ele ficou rolando por vários anos na Justiça, e em 2012 eu entro no Estado, estou lá até hoje, né? Entrei trabalhando com crianças pequenininhas, com bebês, fiquei por 10 anos trabalhando na intervenção precoce com crianças de 0 a 3 anos, crianças com deficiência. E de 2021 para cá eu mudei de área, eu estou na gestão, trabalhando com educação permanente, né? E trabalhando como componente do núcleo de pesquisa, né? Do CEPRED. Que mais, gente? Tem um monte de coisa ainda que eu com certeza esqueci de falar. Fui conselheira do Conselho, né, de Fono, Conselho Regional de Fono, participei de uma comissão de saúde, aí tinha contato com o pessoal do Conselho Federal, foi uma experiência riquíssima para mim. E é isso, atualmente, na fila do pão, eu sou funcionária pública do Estado da Bahia, e tem uma clínica privada, né, uma clínica multidisciplinar, com foco, né, com o trabalho todo voltado para crianças com deficiência. E é isso. Perfeito, perfeito. Eu, vendo a apresentação de vocês, lembrei que eu não me apresentei. Peço até desculpa, eu não tenho me apresentado. Eu me chamo Andy Levi, sou estudante de fonoaudiologia na UFBA, estou atualmente no 6º semestre, no finalzinho do 6º semestre. E é interessante essa trajetória de vocês, acho que cada uma me tocou de uma forma da minha trajetória como um todo. Eu também vim parecer em fono aqui de maneira inesperada, eu não conhecia a fono, na realidade, não conhecia, só que aí vasculhando o SISU, achei a fono e resolvi fazer. Sou formado em técnico em edificações, então o natural seria ir para engenharia civil, só que depois que eu estagiei, eu falei, não é aqui que eu vou estar, não é nessa área que eu quero ficar. Então, migrei para a saúde e agora estou na fono, gostando muito. O que Lia falou me pegou um pouco, porque eu sou do tipo, sou contra áudio, infelizmente, não consigo, não diria contra, mas eu não consigo entender as coisas de áudio ainda. Mas a professora Ana Paula Corona, acho que muita gente aqui conhece, disse que um dia eu vou ser conquistada pela áudio, e eu falo para ela que eu não falo nada porque eu não posso dizer nunca nada. Mas acho que é isso, a fono, ela é essa mudança, você tem esse caminho que a cada momento ele muda, você descobre uma coisa nova, é uma profissão que existe diversas áreas, especialidades, então é difícil você ficar num lugar só da fono, é difícil você seguir um caminho linear na fono, então tem essa mudança. Aí, passando para a segunda pergunta, né, que é a pergunta que está começando as perguntas em si, depois dessa apresentação toda, eu queria perguntar para vocês, comparando o período de graduação de vocês, vocês acham que existe uma diferença entre a graduação de fono na época que vocês fizeram para agora, no caso, e em como as pessoas em geral enxergam a fonoaudiologia? Acho que é essa a questão. Essa pergunta inicial, acho que começa um debate legal. Eu tenho a impressão que é bem diferente, assim. Quando a gente se formou, é isso, a gente tinha já um mercado aberto, então, assim, a fonoaudiologia já era conhecida aqui em Salvador, né, pelo menos que é a realidade que eu consigo conhecer, acessar, mas porque assim, a gente tem um grupo de profissionais que foram trazidas, né, que vieram antes da gente e que terminaram abrindo esse espaço, né, eu acho que a gente não chegou no mercado que desconhecia a fonoaudiologia completamente, né, mas eu tenho a impressão, assim, que naquele tempo a gente ainda tinha uma atuação extremamente restrita, né? Era clara a atuação do fonoaudiólogo na audiologia, né? Porque essas primeiras fonos que chegaram pela audiologia, né? Algumas trazidas por otorrinos, assim, importadas, outras vieram encontrar aqui o caminho, mas a audiologia era um campo aberto, entre aspas, também, porque existia ainda essa coisa de que por onde que você chega, né, nos espaços, como que as vagas aparecem, como que os espaços aparecem, né? Então, eles eram geralmente ocupados pelas mesmas pessoas, né? Eu tive uma dificuldade grande, assim, por exemplo, meu primeiro emprego eu fui indicada
porque uma ex-professora perguntou a um professor por alguém que tivesse sido aluno e que ele pudesse sugerir o nome, né? Depois foi, assim, cavando e pedindo para a segunda oportunidade de emprego que eu tive, que foi na PAI, também foi por esse caminho, porque, assim, eu não conseguia arranjar emprego, então eu pedi para uma professora, que foi Silvia, para me deixar ficar com ela, observando o trabalho dela. E aí eu comecei com ela observando, porque eu dizia, eu preciso ganhar alguma experiência até para eu ser competitiva nesse mercado que é tão restrito, né? E aí, lá na PAI, que eu consegui abrir primeiro esse caminho, e uma outra oportunidade também que apareceu aí nesse primeiro ano e meio de formada, veio porque também duas alunas que eu tinha sido monitora estavam numa clínica e a dona da clínica pediu uma sugestão de nome e eu fui. Então, era muito ainda assim, essa pelo menos foi a minha percepção naquela época. Então era muito difícil você entrar num processo, encontrar um processo seletivo e conseguir ingressar, né, no mercado de trabalho. Falando em formação, né, você perguntou também sobre a formação, se vê diferença. Eu fui olhar o currículo hoje da Fono, né, o que vocês estão estudando, né, de disciplina, para tentar fazer um comparativo aí com a minha época. E o que eu vejo, eu fui do diretório acadêmico durante toda a minha vida acadêmica, né? Eu fui do DEAFONO aí, desde que eu entrei até o momento que eu saí. E participei da comissão para ajuste curricular, e quando eu fui olhar o currículo de vocês, falei, caramba, como mudou. Então, na minha época, as áreas da Fono eram muito mais restritas do que é hoje. A Fono se expandiu, né, as áreas da Fono, as especialidades se expandiram bastante. Então, na minha época era áudio, MO, voz, linguagem e saúde coletiva. A saúde coletiva entrou no ano que eu entrei, se eu não me engano. Então, tinham essas áreas. Hoje não, hoje tem o que? Eu acho que 14, se eu não me engano. E aí, quando eu olhei o currículo de vocês, eu achei interessante que ele hoje abrange questões que são interdisciplinares. Vocês têm disciplinas que envolvem outras disciplinas, né? Vocês estão vendo matéria também sobre racismo, vocês estão vendo coisas que na minha época não tinha, era muito restrito. E como aumentou também as disciplinas que são específicas da Fono, né? Eu, por exemplo, reabilitação vestibular, na minha época, foi uma matéria dentro de áudio. Vocês hoje têm uma disciplina de reabilitação vestibular. Então, eu vejo que a formação de vocês está muito mais ampla do que na minha época. E isso contribui, inclusive, para o mercado de trabalho, que hoje exige muito mais da gente também. Hoje tem muito mais campos. Ao contrário das meninas, assim, quer dizer, mais ou menos, quando eu entrei, cada disciplina que eu via, que eu estudava, era uma área nova que eu queria. Eu falava, eu gostei disso. Eu sabia que eu não queria áudio, eu falava assim, não quero áudio. Aí quando eu fui estudar áudio, eu falei, oh meu Deus, eu quero áudio. Aí depois, ai meu Deus, foi assim, cada hora, cara, isso é muito legal, isso é muito legal. Então eu sabia que saindo eu ia, qualquer área eu ia gostar. E acabou que eu caí numa área que eu não sabia nada, porque não teve nada na minha formação, assim, sobre gestão em saúde, né? O que a gente viu de SUS era muito pouco, porque a saúde coletiva era nada no nosso currículo, era muito pouco mesmo. E aí, só que eu me apaixonei pelo SUS, porque eu estava no diretório acadêmico, participei do estágio de vivência em SUS, então eu tinha um pouquinho, né, de conhecimento sobre, queria trabalhar no SUS, mas pensando em atender, e aí caí na gestão. E aí a gestão acabou que o serviço ele se construiu ali porque eu comecei a buscar coisas. E hoje a gente vê, inclusive, no ano que eu me formei, teve não sei se foi exatamente nesse ano, mas começaram as residências, né, que incluíam residências multiprofissionais, que incluíam fono. Eu não sei se foi exatamente no meu ano ou se foi no ano seguinte, aí já teve uma que envolvia gestão e que já teve vaga para fono. E aí eu achei isso muito legal, porque eu falei, olha aí, ó, isso seria interessante para o meu trabalho, né, ter essa experiência. Então, o que eu observei assim que eu formei, que foi quando começaram também essas residências,
que elas eram multiprofissionais, o quanto isso era agregador para a gente também, para a formação da gente. Isso foi muito legal. Então, o que eu observo em relação à formação são essas diferenças, né? Hoje a formação de vocês é muito mais ampla e interdisciplinar do que na nossa época. Na nossa época era muito mais específica. E eu acho que na época de Lia e de Claire não tinha saúde coletiva ainda, né? Não tinha, Aí na minha já teve, na de vocês tem um monte, já tem um bocado. Na nossa tinha uma disciplina ou duas, né, Claire? Não sei na turma de Claire, mas a minha teve uma disciplina, era uma coisa muito discreta, assim. Eu não consigo nem lembrar, para você ter noção. Na minha teve estágio, acho que foi um ano de estágio em campo de saúde coletiva, né? Mas muito sutil, assim, nada tão aprofundado. O que a gente via era a fonoaudiologia na prática no SUS, né? Mas não na parte de gestão. Isso eu não vi, isso foi vivendo mesmo. Chorei 3 dias, gente, quando eu fui lotada lá, assim, o que eu vou fazer? Eu olhava assim, ler essas portarias, eu fiquei, e aí? Cheguei em casa, meu Deus, o que eu vou fazer? Não sei. Tá lá o trabalho, deixei um legado, né? Hoje funciona, é muito legal, né? Ficou lá, tem fono lá para trabalhar com o que eu trabalhava, mas quando eu cheguei não existia nada. Foi um campo aí para desbravar. E hoje não, hoje você vê que a gente tem fonoaudiologia em tudo quanto é lugar, vai ter concurso para ministério, tem vaga para fono, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Luana, você falou da disciplina de saúde coletiva, eu me lembro que teve, porque assim, o meu TCC foi em saúde coletiva, né? Eu já estava ali, foi Leda que me orientou, a professora Leda, porque ela era a única professora da disciplina, né? A única professora que estava ali diretamente ligada com o tema, e eu queria ver demandas fonoaudiológicas em unidade básica de saúde. Então, o que eu ia atrás era assim, eu acho que tem uma demanda que é reprimida, né? O meu TCC foi isso. Que demanda é essa que existe na unidade básica de saúde? Né? Então, tinha, mas era muito, muito, muito sutil, assim, era uma coisa que passava muito rápido, assim, era a saúde coletiva na nossa formação. Verdade. Bem, bem discreta. E uma coisa também que eu observo que mudou é que, por exemplo, na nossa época, como o curso estava bem no comecinho, os nossos professores também estavam bem no comecinho da vida deles, acadêmica, a gente não tinha tanta produção científica, né? Então, a gente não tinha os grupos de pesquisa que hoje a gente vê que existem, as ligas que hoje existem, né? Eu estou num grupo de pesquisa hoje e eu vejo o quanto os meninos, em uma fase muito inicial do curso, até segundo, terceiro semestre, já tem uma maturidade ali, né, um raciocínio, uma construção científica sendo construída, assim, é muito interessante de ver, e interessante também de voltar, porque eu estou voltando depois de 20 anos para a academia, né? Então, depois de 20 anos de formada, eu volto para o mestrado, nesse grupo de pesquisa, com um monte de gente novinha, né, entrando no curso, e é gritante a diferença, assim, e é muito revigorante até, né, poder estar e viver esse novo curso de fonoaudiologia. É bem interessante, assim, eu vou trazer agora uma visão de uma ex-aluna, né, de uma egressa da primeira turma de UFBA e que volta hoje no processo de estar trabalhando nesse mesmo lugar. E a gente vê a formação, principalmente nessa fase final de estágio, que é o meu contato com os alunos, né, nesse momento final. E ver a grande possibilidade que eles têm, tanto em relação ao acesso às diversas áreas da fonoaudiologia através desses estágios. Eu lembro que eu fiquei pensando, gente, eu atendi 3 pacientes no período de formação de estágio, de terapia, estou falando de terapia. E hoje, dentro do próprio CEDAF, né, estou falando da realidade que eu conheço, eles conseguem, assim, ter acesso a diversas áreas da fonoaudiologia e eles conseguem acesso a estágios extramuro.
que era uma coisa, Lia sabe bem, como era difícil para a gente conseguir estágio fora da UFBA. Era praticamente impossível. Eu lembro, você estagiou no núcleo, Lia? Não. Eu lembro que no último semestre a gente fez um processo seletivo para estágio extracurricular. E eu lembro, gente, olha que absurdo, a gente pagava para estagiar. Você já imaginou? A gente pagava para No NAC estagiar. PC, né, Sim. Claire? No NAC, sim. Não Então, estagiei lá, não. Você não estagiou. Então, assim, terminou que muita gente da UFBA passou nesse processo seletivo. E teve eu, Michele, enfim, Carla, algumas pessoas da minha turma passaram. E a gente deve ter ficado uns 6 meses lá. Então, foi a única oportunidade que a gente teve de conhecer a fonoaudiologia fora dos muros da UFBA. E hoje, assim, antes de entrar na UFBA, eu recebia aluno da UFBA na maternidade, eu trabalhava na maternidade estadual onde eu trabalhava, e eu fiquei assim, enquanto profissional, que maravilha, sabe, dos alunos hoje terem essa oportunidade. Então, eu acho que eu vejo esse lado, né, essa mudança curricular toda. Eu acho que ele vem dentro no próprio campo da teoria, né, dos componentes curriculares teóricos. Eles vêm a responder a uma necessidade no mercado de trabalho que pede um profissional cada vez mais especializado, e eles têm essa oportunidade de transitar tanto na parte teórica com a ampliação do currículo, quanto na parte prática, que é nos estágios dentro e fora da UFBA. Então, eu acho que quando eu comparo comigo lá atrás, eu acho que enriqueceu muito. Os alunos hoje têm muito mais oportunidades nesse sentido. Acho que a ampliação também do quadro é uma coisa que também vale contar, né? A gente tinha uma quantidade de professores muito limitadas, a gente tinha disciplinas que só eram oferecidas anualmente, elas seguiam o cronograma, ela ia acompanhando a turma. Então, se a gente perdesse não pudesse pegar aquela disciplina, a gente só poderia pegar de novo no ano seguinte, na turma seguinte, né, porque não tinha professor suficiente para ofertar uma mesma disciplina em horários diferentes, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa importante de se trazer, que essa ampliação, você tem diferentes visões, diferentes contribuições, e o curso ele fica mais ajustável à vida de cada aluno, né? De acordo com os seus horários, com as suas disponibilidades, com as suas organizações, né? É isso. 20 anos fazem muita diferença. Bastante. É interessante vocês falarem sobre essas mudanças, quando Luana estava falando sobre saúde coletiva e tudo mais, é engraçado até ver, hoje mesmo eu estava fazendo uma prova de saúde coletiva, hoje na faculdade, a gente tem várias matérias que envolvem a saúde coletiva, então, tipo, é difícil um semestre que não tenha saúde coletiva hoje em dia. Então, meio que os conceitos de prevenção e promoção já são conceitos que a gente até brinca com os colegas. Eu estou cansado de ver o que é prevenção e o que é promoção, porque todo semestre tem um professor que vai passar um trabalho sobre isso, uma prova sobre isso. Então, é bem interessante ver essa diferença por conta disso, justamente. Acho que a gente teve uma matéria de fundamentos de fono, que a gente visitou meio que a história da fono na Bahia e no Brasil em geral. Então, meio que casa um pouco o que vocês falam sobre essa questão da mudança dessa carga horária, a mudança desse cronograma do curso de fono, eu falo principalmente aqui na UFBA. Tem essa mudança muito grande, tipo assim, saúde coletiva, por exemplo, a gente tem saúde coletiva desde o segundo semestre. Eu acho que no segundo semestre tem a matéria. Desse semestre agora é saúde coletiva aplicada à fono. Então, tem saúde vocal, que é uma questão que mistura mais voz com saúde coletiva. Então, tem essas. E ainda tem esses cruzamentos de áreas, porque as áreas de fono meio que elas se cruzam, elas não são isoladas, uma conversa com a outra. Então, eu acho que isso é necessário, essa união é necessária. E Lia falou uma coisa interessante, que é sobre essa questão do... Hoje em dia, os alunos são muito incentivados à questão de projetos, questão de pesquisa, questão de liga. Eu faço parte de uma liga, tem alunos do primeiro semestre que já estão entrando na liga, já estão entrando em projetos. Lia faz parte da EPSAIS. Na EPSAIS tem muita galera novinha que, tipo assim, tá em segundo, terceiro semestre da fono. Então, existe esse incentivo. A gente tem a semana acadêmica que vai os professores falar com a gente, apresentar os projetos, então eles estão lá conversando com a gente, incentivando, vamos participar, é legal, começar agora, tá cedo no curso para entender melhor como é. Tipo, eu falo sobre minha experiência, eu entrei no curso pensando em voz, eu falei até no primeiro episódio desse podcast, vai até parecer um pouco repetitivo, mas eu comecei pensando em voz, e quando eu me choquei com a área da voz,
que foi quando eu peguei disfonias, era meio que nada a ver com o que eu pensava. Tipo assim, o que é isso? Não é o que eu entrei querendo. Eu gostei, mas foi um baque para mim entender, assim, até eu me situar e entender o que era voz na fonoaudiologia, que era muito mais do que algo relacionado à música e coisa do tipo, eu meio que apanhei um pouco ali no curso, até me situar a entender isso aqui, voz é muito mais do que isso, tem a área clínica, tem a área profissional, da voz profissional e tal, então você tem que se situar. Então meio que a fono é muita coisa, acho que em todo momento você tá lá na fono, você descobre uma coisa nova, você fala, poxa, tem fono aqui também tem fono. Tipo, quando eu descobri que eu tinha a perícia fonoaudiológica, para mim foi uma descoberta grande, tipo assim, vixe, tem a perícia também, tem essa área da fono na perícia, o que é que o fono faz numa perícia criminal, o que é que o fono vai ajudar, o que ele vai fazer aqui? Então, meio que acho que é isso, a área da fono, ela cresce a todo momento. A vestibular, eu acho que se tornou uma especialidade agora, foi oficializada como especialidade, se eu não estou enganado, eu estava no processo, que era também uma novidade na fono também, então todo momento parece estar surgindo algo novo na fonoaudiologia. Eu tenho essa sensação, falando aqui como um estudante. Na verdade, não é uma sensação, né? É real, porque ela é viva. E ela se cruza com outras disciplinas, e ela se cruza com outras profissões, e como ela está ali viva e convivendo com outras profissões, as demandas surgem, né? Então, é isso mesmo, ela não para, não para. É interessante isso, é engraçado porque tem uns colegas meus, que eu sou de Petrolina, Pernambuco, sou do interior de Pernambuco, no caso, e aí alguns colegas de vez em quando falam, encontrei um fono hoje, falam como se fosse uma descoberta do mundo, assim, encontrei um fono. Eu falei, existem esses seres chamados fonoaudiólogos, eles existem. Então, meio que hoje em dia eu percebo, não sei se foi algo que eu comecei a notar depois que eu entrei na fono, mas eu percebo que o profissional fonoaudiólogo está sendo mais visado, está sendo mais procurado. Percebo muito na área da linguagem, tratamento de crianças e tudo mais, atraso de fala e coisas do tipo, mas eu percebo que o fono está sendo mais falado. Eu acho que isso encaixa muito com a próxima pergunta, que até vocês começaram a pincelar um pouco sobre ela, que é sobre como vocês acham que está a visão da sociedade para a fonoaudiologia, se vocês percebem uma evolução, se vocês percebem uma diferença, e qual o tamanho dessa diferença na percepção de vocês? Eu acho que Lia trouxe um pouco disso, né? Eu acho que, pensando na gente, né, há 20 anos atrás, eu sou do interior. Então, assim, praticamente a gente não conhecia. Então, minha referência no interior era o que fono faz. Ah, que profissão ótima, cuida de criança com síndrome de Down. Era, tipo, muito recortado, entendeu? Cuida de criança com... Olha as referências. Cuida de criança com síndrome de Down e ganha muito bem. Tinha pouquíssimos profissionais no mercado. Imagina, quem fazia fonoterapia há 20 anos atrás, né? Então, assim, eu vejo, em termos de como a sociedade via a fonoaudiologia, recortes muito específicos da fonoaudiologia. Então, é a profissão que cuida da criança com síndrome de Down, é a profissão que cuida de gagueira. Então, tinha muito a referência da gagueira. Por exemplo, a minha área, a área de áudio, naquele período lá atrás, assim, eu digo na sociedade de uma maneira geral, não era conhecido como o fonoaudiólogo que trabalha na áudio. Então, naquele período, eu via que a área de terapia, e pensando assim, muito, muito recortado, era uma área mais conhecida. Então, acho que hoje, com a quantidade, o aumento, né, da quantidade de profissionais, a inserção desses profissionais no mercado de trabalho, eu acho que aumentou. As pessoas sabem o que é que o fonoaudiólogo faz. Ele sabe que existe o profissional dentro da fonoaudiologia e conhece mais a respeito de como que esses profissionais podem atuar. Claro que existem áreas, por exemplo, extremamente novas, como a autoneurologia, né, a reabilitação vestibular, a gente vê que ainda é muito confuso, né? Ai, tontura, não é fisioterapeuta, não é o otorrino, mas é porque é muito novo. É bastante novo ainda. A minha área era da neonatologia, então assim, teste da linguinha, é o fono que faz. Ainda tem um pouco de confusão, né? Um pouco de desconhecimento, vamos dizer assim. Mas, assim, evoluímos muito nesse sentido da sociedade conhecer mais o profissional fonoaudiólogo e entender mais sobre a respeito do que ele faz.
E para o aluno, pensando agora na perspectiva do formando, né, e entrada no mercado de trabalho, eu vejo também que até as opções para o estudante que está egresso, que está saindo agora, né, o fonoaudiólogo formado, até a opção para ele dentro do mercado de trabalho aumentou muito. Porque eu lembro que quando a gente formou, a nossa possibilidade era trabalhar. Eu não via outra possibilidade que não fosse sair e trabalhar. Então, hoje você pode sair para trabalhar, para ganhar experiência. Hoje você tem a possibilidade da residência, né? As residências em fonoaudiologia, que também é um outro campo, né? E até a área acadêmica, que no meu período parecia uma coisa extremamente distante, você fazer mestrado, sair da faculdade e fazer mestrado, hoje é uma coisa palpável para os alunos. E por que eles ganham isso? Isso tem a ver com esse aumento desse volume de pesquisa, desses projetos de iniciação científica dentro da faculdade. Então, seguir a carreira acadêmica virou uma possibilidade real. Para a gente antes, nossa, se seguir carreira acadêmica era um negócio assim, a gente ia ter que mover mundos e fundos, assim, um negócio, meu Deus, que difícil. Hoje é uma coisa extremamente viável. Então, eu acho que tanto da perspectiva do ex-aluno, né, do fonoaudiólogo formado, quanto a visão da sociedade dentro da fonoaudiologia, eu acho que ampliou bastante. Sim. Eu tenho a impressão de que a fonoaudiologia conquistou realmente espaços importantes, né? Por exemplo, os hospitais. Hoje a gente vê claramente serviços de fonoaudiologia dentro dos hospitais, atuando em NEO, atuando na UTI, atuando com o teste da orelhinha, né? A gente vê muitas prefeituras anunciando concursos, né, para seleção de fonoaudiólogos. A gente ganhou uma visibilidade, sem dúvida, muito grande, mas eu acho que a gente ainda tem uma visibilidade grande, restrita a determinadas áreas. Então, por exemplo, se a gente pensar na saúde da pessoa com deficiência, é muito forte a presença do fonoaudiólogo, né? Muito claro, assim, eu brinco lá no CEPRED, a gente tem um mundo de fonoaudiólogas hoje, se duvidar, tem mais fono do que físio. Antigamente era mais físio do que fono, do que tudo, né? Então, a gente tem um volume bem grande de fono dentro da área da pessoa com deficiência, mas a gente ainda não tem a fonoaudiologia em muitas outras áreas, né? Principalmente quando a gente pensa em saúde pública. Então, a criança que não tem um transtorno de desenvolvimento que se enquadre, né, dentro do que a lei prevê como pessoa com deficiência, elas vão ter muita dificuldade de entrar. Então, a criança com a disfonia, a criança com gagueira, a criança com transtorno de aprendizagem, né, as crianças com transtornos motores de fala, elas vão ter muita dificuldade de ingressar, de conseguir uma intervenção fonoaudiológica pública, né? Eu acho que a gente ainda é um desafio nosso, né, da classe fonoaudiológica, da gente tornar acessível os nossos serviços, a gente conseguir chegar em quem realmente precisa em tempo oportuno, né? Eu acho que a gente ainda trabalha pouquíssimo em promoção da saúde. Eu acho que a gente ainda tem muita timidez nessa área, até porque a gente está muito fora, muito longe ainda da saúde pública, da atenção básica, né? A gente não tem esse espaço garantido, né? Eu entendo também que há uma precarização do serviço fonoaudiológico, então a gente vê que a gente tem uma oferta crescente aí de vagas para fonoaudiólogo nas prefeituras e tal, na área da deficiência, mas a gente ainda vê salários muito baixos, né? Então, acho que tem muita coisa aí que a gente precisa ainda conseguir conquistar, né? Mas, sem sombra de dúvidas, hoje é muito mais fácil uma pessoa conseguir se colocar como fonoaudiólogo, tem essa impressão, do que quando a gente se formou, né? Lembrando um pouquinho, só fazendo uma coisa da formação que a gente esqueceu, eu me lembro que quando a gente se formou, se a gente quisesse aperfeiçoar, né, se a gente precisasse estudar um pouco mais sobre determinada área, a gente tinha que sair de Salvador, né? Não acontecia nada aqui em Salvador e não existia nada online. Então,
a gente tinha que sair de Salvador, pagar caro para ir para São Paulo, que é onde as coisas aconteciam, né? Pelo menos foi assim comigo. E alguns anos depois, assim, começaram a chegar formações muito boas aqui em Salvador, pessoas começaram a trazer, empresas começaram a trazer, e depois de 2020, com a pandemia, a gente também teve um outro grande movimento aí de formação, então hoje a gente tem muita coisa acontecendo aí, que complementa, né, a nossa formação, que ajuda a gente em se atualizar e tudo mais. E é isso. Imagina eu, que estava em Rondônia, que Ah, curso que chegava lá. Eu comecei a levar curso para lá, porque eu falei, gente, eu quero fazer, e aí eu não conseguia, né? E passagem de lá é super caro para sair de lá. Então, foi bem difícil para mim, bem difícil. Hoje em dia, com a internet, já resolve muito, já ajuda muito. Vocês falando sobre isso da profissão, que não era tão conhecida e hoje é mais conhecida, eu lembro que tinha até um bordão, né? Fono o quê? Fono áudio o quê? Né? Hoje não, hoje as pessoas falam fonoaudiologia, né? A fona, chama fono. Então, hoje a gente chega, por exemplo, eu trabalho no hospital, eu sou fonoaudióloga e sou militar também, né? E lá chega algum paciente que já é acamado, né? Ou um paciente que teve AVC, chama fono. Teve um AVC, chama fono. Eu acho isso super interessante, porque eu já ouvi histórias aí, cada história, e só de pensar assim, que já lembram da gente em certas situações, poxa, isso é muito interessante, isso é muito bom. E quando vocês falam isso da pesquisa, né, não tinha pesquisa na nossa época, os professores, eles estavam começando também isso, né, na minha época tinham vários professores, inclusive, que passaram um tempo afastados porque eles estavam fazendo doutorado, e a gente leva a pesquisa para a faculdade quando tem uma quantidade de professor com doutorado, né, então na Fono a gente ainda não tinha nessa época pesquisa porque os professores estavam ainda em processo de doutoramento. E aí, o que veio também, eu acho que a partir, não sei se foi da minha época, logo depois que eu formei, mas começou a ter ampliação de vagas, começou a abrir faculdade de fono em outros lugares também, né, além da UFBA e da UNEB. Então, já tinha Unime, tinha Unijorge, né, acho que não era na época Unijorge, enfim, mas é o que é hoje. Então, ampliaram as vagas, começou a formar mais fonoaudiólogos, começou a ter as residências, né, começaram as residências, os professores começaram a abrir os grupos de pesquisa, então foi expandindo, e foi um movimento que não foi só aqui, né, mas foi no Brasil. Então, lá onde eu morava, lá em Porto Velho, tinham 2 faculdades de fonoaudiologia, então foi crescendo a fonoaudiologia no Brasil, e a gente tem que lembrar que a nossa profissão é recente, né, a regulamentação dela, acho que veio na década de 80, então é uma profissão que é recente. A gente está construindo a fonoaudiologia, né? Então, quando eu paro para pensar que na minha época, tem o quê? Acho que uns 16 anos, não sei, as pessoas falavam fono o quê? E hoje as pessoas conhecem, né? As pessoas já sabem, você falou quais as áreas, né, que hoje tem mais destaque, tem se destacado. Na época que eu me formei, eu lembro que o campo para emprego era muito maior em áudio, né? A gente já sabia que saindo a gente poderia ter emprego em áudio. E hoje não, hoje tem um mundo, hoje na área de linguagem, na área de fala, tem crescido muito, a gente tem sido muito valorizado, disfagia para trabalhar em hospital, né, para atendimento domiciliar também, porque tem gente que não tem condições de ir em clínicas, né, então precisa de um atendimento domiciliar. Então, o nosso campo tem crescido e as pessoas têm, por conhecer mais a nossa profissão, têm demandado mais, requisitado mais. Então, eu acho que foram vários movimentos ao mesmo tempo, ampliação de vaga, os professores começando a ter, conseguindo o processo de doutoramento, a pesquisa, eu acho que pesquisar enriquece também a nossa, eu não acho que é à toa que também que as especialidades de fono tenham crescido, eu acho que a gente começou a ter relação com outras áreas, e aí foi percebendo que havia demandas. Então, é isso que eu vejo hoje, que hoje a gente é muito mais reconhecida, claro que pelo tempo que se passou aí, né, como eu falei, era recente, é uma profissão recente, e a gente foi
ocupando espaços, né? Hoje a gente já tem mais sindicatos, né? O conselho também crescendo, aumentou o número de sedes de conselho, né? Hoje tem até o nono, se eu não me engano. Mas essas coisas cresceram, a gente começou a se organizar mais, né? Pô, ter sindicato, eu lembro que não tinha. Na minha época eu não me lembro de lugares terem, assim, de estados, hoje já tem, então eu acho que essas coisas agregam também para a gente ser reconhecido. Quando tem concurso, aí não tem vaga suficiente, aí tem pessoa, ou não abre vaga, aí tem gente que entra na justiça, entra com mandado, aí abre vaga. Então, eu acho que essas coisas fazem essas demandas, essas necessidades fazem a profissão crescer e ser mais reconhecida. É interessante vocês falarem isso. Pode falar, assim, Alinha. tem muita coisa boa também sendo produzida fora, assim, em Salvador e fora de Salvador, né? Acho que a fonoaudiologia como um todo amadureceu nesses últimos, vem amadurecendo, né, desde lá de trás, e a gente tem uma produção científica muito boa também, né? Então, são várias coisas que vão As redes sociais também, né? As redes sociais têm tido uma importância grande também na difusão, né, da fonoaudiologia. Hoje tem muitas pessoas que levam conteúdos interessantes na rede social, no Instagram, né, YouTube, que acaba tornando a fonoaudiologia mais acessível para as pessoas também. Claro que tem outro lado, né, que às vezes é perigoso, porque tem gente que chega assim, eu escutei isso essa semana, tá? Eu ensinei meu filho a falar frango, porque eu vi no YouTube, aí você fica, meu Deus do céu, né? Eu vi no YouTube. Então tem esse outro lado também, né? Que dá um receio. Luana, você falou das redes sociais, eu lembrei, sabe do quê? Quando eu comecei a trabalhar no IBR, um pouquinho antes, na verdade, em 2005, quando eu comecei a trabalhar com uma fono aqui em Salvador e Valdo, eu fui apresentada à comunicação alternativa, né? E desde lá que eu trabalho com isso. Em 2006, no IBR, isso ficou muito forte, porque era que o pessoal lá da ACD também trabalhava muito, comunicação alternativa, né? E era até pouco tempo atrás, assim, pouquíssimas pessoas falavam de comunicação alternativa. De uns 3 anos para cá, mais ou menos, ou 4, está um movimento nas redes fortíssimo, né? E a comunicação alternativa está ganhando espaço. Outra coisa que eu não sei se deve às redes, mas assim, processamento auditivo central. Quando a gente se formou, aqui em Salvador tinham 2 profissionais, eu acho, que já estudavam um montão processamento auditivo central, mas elas quase não recebiam pessoas encaminhadas para elas, né? Hoje em dia, a gente já tem um número muito maior de profissionais nessa área, muitos médicos já identificando que sinais de risco para outros profissionais de fora da área de fono também, reconhecendo alguns sinais de risco e encaminhando. Então, acho que isso é também um termômetro dessa visibilidade que a gente está tendo, né, no mercado aí e dentro do meio da saúde. Eu acho que essa questão das redes, acho que pelo mal ou pelo bem, eu acho que elas influenciam bastante, elas trazem essa crescente, acho, como um todo. Tipo, colegas que eu tenho no Instagram e tudo mais, você direto chega um vídeo sobre algum fono, aqui, fono tal fez isso aqui, olha isso aqui, que é engraçado, que tipo assim, depois que você entra no curso de saúde, todos os seus parentes se tornam meio que seus pacientes, porque tudo que dúvida que eles tiverem, eles vão perguntar para você, no caso. Eu tenho pelo menos isso, de vez em quando, estou com minha garganta tá ardendo um pouco aqui, o que é isso? Eu falei, eu não sei, eu ainda estou estudando, calma, eu não cheguei nesse ponto de lhe ajudar nessa questão. Mas de vez em quando manda, olha esse vídeo aqui, olha o que essa fono fez, olha isso aqui. Então, eu percebo que as redes, elas estão dando mais estão dando asas a mais à fonoaudiologia, para ela voar mais um pouco, para a galera conhecer mais um pouco. Eu costumo comparar muito a realidade daqui de Salvador com Petrolina, que é a minha cidade natal. Petrolina não é mais um interior pequenininho, já tem um monte de coisa, é uma cidade mais evoluída, tem aeroporto, shopping, então já cresceu bastante. Só que a fono lá não é uma coisa que está enorme ainda, já tem algumas fonos, mas ainda precisa bastante. Tipo, tem umas colegas da minha mãe, coisas do tipo, que tem crianças que
atrás de fato dessas crianças, porque não encontram. Então, meio que tem essas questões, lá tem faculdade federal, mas não tem fono ainda. Eu nunca entendi por quê. Tipo assim, tem vários outros cursos. Tem psicologia, medicina, tem os outros cursos da saúde e não tem fono. Por isso que eu vim para cá, para Salvador, para estudar. Então, meio que vendo a realidade de Salvador e olhando essa realidade, assim, de Petrolina, por exemplo, uma cidade que já está mais crescida, eu começo a enxergar também a realidade de alguns interiores, que eu acho que não deve nem ter contato com a fono. Dessa questão de talvez necessita, mas mesmo necessitando, não sabe que aquele profissional pode ajudar naquilo. Não tem conhecimento nem sobre o profissional. Então, esse ponto que eu acho que a FONA precisa alcançar, esse cenário dela tem que chegar ainda. Ela está crescendo, está nessa crescente que eu acho que é necessária, é legal. Conversando com a fonoaudióloga, que é lá de Petrolina, aqui no caso, tenho contato com ela fala bastante. Quando chegou, não tinha ninguém. Tipo assim, era ela e mais 5, vamos dizer assim, por aí. E hoje em dia já vê outros aparecendo, mas ainda é muito pouco. Então, acho que a FONA ela precisa crescer, ela precisa se expandir um pouco mais a ponto de estar em algumas localidades que necessitam do trabalho dela. E eu acho que, não sei se eu posso estar me equivocando, mas eu percebo que algumas áreas crescem em alguns locais, enquanto em outros crescem em outras. Por exemplo, em Petrolina eu vejo muito crescente de linguagem e áudio, são o que eu vejo o pessoal falar. É o que o pessoal pede muito, pede muito, pede muito. Aqui em Salvador eu vejo uma área muito forte de mais outras áreas, no caso, além da áudio, a linguagem, eu acho bastante forte aqui. Eu vejo muito essa questão da voz, eu não sei se é porque Salvador é uma cidade extremamente musical, então necessita dessa área para cantores, profissionais da voz em si, mas eu percebo que em Petrolina, por exemplo, a voz eu não vejo muito fono da área de voz por lá, não vejo muito esse tratar, não vejo falar tanto. Essa fono que acompanha, ela era da área de voz, mas ela é uma das poucas que tem lá. E ela disse que chega de vez em quando demandas de linguagem no consultório dela. Então, não sei se é um equívoco meu. Eu acho que faz sentido, sim, porque vão ter as diferenças regionais, e aí essas diferenças, elas têm características sociodemográficas, elas têm diferenças culturais, e aí vai, com certeza, impactar de alguma forma. A gente sabe, né, a gente estuda que o ser humano é biopsicossocial, cultural, então vai influenciar, isso é um fato. Vão ter locais em que vão ter mais idosos, então talvez a demanda aí de linguagem de disfagia vai ser maior, de áudio também para aparelho auditivo, então acho que a gente tem um país aí que tem uma dimensão continental, né, então com certeza isso vai impactar, essas diferenças vão impactar. Eu lembrei de uma coisa também, enquanto você estava falando, que Lia falou, que é interessante, em relação ao SUS, né, que ainda somos poucos no SUS, e tem certas situações, certos problemas fonoaudiológicos ficam ali meio que no limbo, e aí eu lembrei de um negócio, Lia, na época ainda que começou essa nova política, que já nem é tão nova, né, da rede de cuidado a pessoas com deficiência, que isso foi questionado. Eu lembro que eu participei, né, junto com o Ministério da Saúde, assim que lançaram, e na época foi questionada essas questões que são pontuais, né, de linguagem, gagueira, desvios fonológicos, onde que isso entraria, e eu lembro que teve uma discussão no Congresso também sobre isso de fono, e na época o que foi falado era que entraria na deficiência intelectual, mas o que a gente vê hoje, a realidade é que não abarca. E aí isso ficaria para os serviços ambulatoriais isolados, e que somos poucos quando tem. Né? Hoje em dia, quando tem concurso, vai para SER, maternidade, né? E serviços ambulatoriais pontuais que poderiam, né, receber, são poucos profissionais mesmo. Aí você falou, lembrei agora disso. É porque essas pessoas, elas terminam, elas saem de algumas premissas que a rede da pessoa com deficiência segue, né? Então, a ideia de que precisa do atendimento, da necessidade, da demanda multiprofissional, né, dessas patologias, dessas condições de saúde, na verdade, serem consideradas deficiência. Se a gente olhar à luz da classificação internacional, de funcionalidade, elas se enquadrariam, sim, como uma deficiência, né? Mas elas não se enquadram dentro do perfil mais amplo de ter, por exemplo, às vezes, né, de ter
É um impacto de longo prazo em várias áreas, em vários domínios da vida. Então, essas pessoas elas não se encaixam nesse perfil que é traçado em toda a política que é direcionada à pessoa com deficiência. E essas pessoas ficam esquecidas mesmo, né? Então, a gente vê, por exemplo, que alguns estados, alguns municípios começam a situar algumas condições de saúde dentro da deficiência. Então, tem municípios aí que têm legislação considerando a disfluência, a gagueira como uma deficiência, né? Mas ainda não tem nada sólido. E essas pessoas ficam desassistidas mesmo, né? Ou ela vai para o plano de saúde, que ainda também é muito frágil, né? Ou ela vai para o sistema privado, porque no sistema público a gente não encontra. Isso vale para criança, assim, eu termino falando muito de criança, porque é onde eu estou há muito tempo, né? Há mais de 15 anos eu trabalho só com criança, mas a gente também vê as mesmas dificuldades com os adultos, né? Com os adultos, com os idosos. E eu acho que a gente ainda é muito tímido com promoção à saúde. A gente não atua, a gente ainda está lá no curativo mesmo, né? O problema está estabelecido e a gente não entrou. Eu vejo isso muito com os bebês prematuros, né? Eles normalmente saem com indicação de fisioterapia. Menino com síndrome de Down sai com indicação de fisioterapia da maternidade. Eu não vejo tanto indicação de fonoaudiologia desde que ele sai da maternidade, né? E será que a gente realmente não tem o que fazer nessa época, né? Nesse momento, agindo preventivamente, agindo no caminhar dessa criança, do desenvolvimento, né? Será que realmente a gente só precisa entrar quando a dificuldade de alimentação aparece, né? Então, é isso. É interessante isso que vocês falam sobre essa questão da inserção, que tem alguns pontos que meio que a fono, meio que alguns pontos são esquecidos, né? São meio que isolados nessa questão como um todo. E meio que eu acho engraçado, falando sobre a fono, que as pessoas, os indivíduos assim, por fora da fono e tal, quando descobrem alguma função da fono, é como se tivesse um estalo, descobrir uma grande descoberta, descobrir que o fonoaudiólogo faz isso. No caso, semestre passado, foi uma visita a uma escola para fazer uma ação sobre a voz do professor. Era essa ação, era de saúde auditiva do trabalhador, é sobre voz e audição do professor. E aí, meio que o professor descobriu que eu fazia fonos, não era o professor que eu ia acompanhar, era outro professor. Você é fono, você tem que vir aqui, tem umas crianças aqui que precisam do seu cuidado, não sei o que. Eu falei, não sou fono, eu sou aluno de fonoaudiologia ainda estou no caminho, mas vocês têm que fazer ação aqui, vocês têm que estar aqui, não sei o quê, e vem com aquele pedido muitas informações ao mesmo tempo, e aí você fala, não, legal, a gente pode tentar fazer, não, você pode vir aqui semana que vem, eu falei, não posso, semana que vem, infelizmente eu não posso, só vim aqui para isso hoje, mas para vir aqui eu preciso fazer uma organização toda. Então, eu percebo que quando as pessoas descobrem algumas funções da fono, alguma nova atividade da fono, que é o leque da fono, eu acho muito abrangente o leque da fono, então elas meio que têm aquele estalo, tem aquela coisa enérgica, tipo assim, eu necessito do fono nisso aqui agora, e é isso. Acho que é a coisa que eu escutava muito quando eu passei em fonoaudiologia, passei no Enem, quando alguém falava, vai fazer o quê? Eu falava, fono. Aí o pessoal falava, cuida da audição. Aí não só isso, mas tem outras coisas, mas isso aí também. Fazer fono. Que cuida da voz. É isso. Então, só uma função. Agora as pessoas elas sabem uma função da fonoaudiologia. Então, é meio que isso. Quando descobrem outras, meio que vem aquela descoberta, faz muita coisa. Nossa, vocês fazem esse tanto de coisa. Então, meio que eu acho isso interessante na fonoaudiologia, é uma coisa que eu acho encantadora, assim. Como é uma área que engloba muita coisa. Engloba várias faixas etárias, engloba vários locais de atendimento. Eu sou apaixonado pela fonoeducacional, é uma área assim, que eu gosto bastante. Eu vejo falar pouco sobre ela, mas é uma área que eu costumo. Na faculdade, eu acho que eu sou um filho de mãe solteira nessa área aí, porque um filho único, no caso, filho de mãe solteira não, um filho único, né? Um filho único, eu falei até errado, eu acho que eu sou um filho único, porque é difícil encontrar pessoas que gostam também da área de fonoeducacional.
e é uma área que necessita bastante. Eu nunca vi um fono na escola, um fono atuando na escola, tipo um psicólogo na escola. É uma coisa que você não vê bastante, é uma área, um lugar que você não vê fonoaudiólogos ali, que talvez fossem necessários, talvez uma ação de um fono na escola, quanto mais constante, melhor. E para tirar dúvidas tanto de pais como de crianças, isso seria bem necessário. E aí, meio que entra um pouco na outra pergunta, que é, vocês falaram um pouco da formação de vocês, como mudou para hoje em dia, mas o que vocês acham que seria necessário ser incluído na formação de fono, que seria algo interessante para a formação de fono, que acrescente como uma nova visão para os alunos que vão sair, para um preparo melhor desses fonos que vão vir para o futuro. Então, o que é que vocês acham que a formação de fono necessita ainda? Então, eu acho, assim, eu sou uma defensora, assim, da comunicação alternativa. Eu acho que ainda é algo que a gente precisa levar para a graduação, né? Eu entendo que tem coisas que a gente só vai aprender, aprofundar, entrar um pouco mais quando a gente se forma, né? À medida que a gente vai trabalhando, entendendo e a gente vai buscando. Mas tem coisas que eu acho que são básicas, sabe? Então, comunicação é um direito humano, né? É um direito humano. E a gente, quando a gente olha para a população da pessoa com deficiência, a gente vê que muitas pessoas com deficiência não têm direito, não têm esse direito garantido, porque a gente ainda, enquanto fono, ainda pensa que a comunicação alternativa é o último recurso, que se eu usar a comunicação alternativa, o menino vai deixar de falar, vai ficar com preguiça, vai preferir se comunicar por símbolo, ou uma coisa atrapalha a outra. Um conjunto de mitos que ainda são muito fortes, mesmo na nossa área, né? Então, eu acho que a comunicação, por ser o nosso centro, assim, a nossa linha, o nosso foco, né, o nosso guia como profissão, a comunicação alternativa deveria ser uma coisa mais valorizada dentro do meio acadêmico, né, mais trabalhada massivamente mesmo. Então, eu sinto falta disso, eu senti falta disso na minha formação e tenho a impressão de que isso ainda é uma lacuna, né, na formação mais atual. É uma pergunta que eu tenho, né, porque já tem um bom tempo que eu saí da faculdade, né? Em relação à comunicação alternativa, eu também vi de uma forma muito sutil, por conta de uma professora que trabalhava na ACPC, que você falou, que trabalhava lá. Eu não sei se isso hoje é abordado de uma forma mais prática, né? Mas na minha época, realmente, e eu acho que faz sentido, né? O que a Lia falou, porque a gente estuda que não é para se ter essa visão de que é algo que pode impactar o aprendizado de outras formas de comunicação, inclusive a oral, né? A gente aprende isso, que não é uma coisa em detrimento da outra, a gente aprende isso, mas se a gente faz dessa forma, se a gente não aborda, de fato é o que parece, a prática é essa, né? Então, fica um pouco incoerente, então faz sentido mesmo. O que eu sinto falta, olhando, eu acho que isso melhorou, tá? Mas eu acho que não é só na fono, eu acho que é para as profissões de saúde, tá? Eu acredito que quando a gente pensa na saúde, né, quando a gente discute aí que a gente tem que pensar a saúde de uma forma global, de pensar no ser humano como um todo, dentro daquela cultura, dentro do seu território, né, a gente discute isso, de tentar pensar e olhar global, só que eu vejo que a gente tem pouca integração com outros cursos em relação a disciplinas. Eu acho que a gente tem que ter disciplinas conjuntas com outros cursos para ter essa visão mais global, né, para viver isso de fato, porque não adianta a gente falar que tem que ser assim, né, tem que ser uma visão integral e não ter isso na prática. Mesmo dentro de disciplinas ou em campos de estágio, hoje as residências multiprofissionais fazem isso, hoje tem mestrados multiprofissionais, isso é legal, mas eu acho que na graduação ainda tem pouco. Aí eu pergunto para você que é estudante, se isso tem acontecido com mais frequência. Eu me lembro que na minha época eu peguei
pouquíssimas disciplinas assim, um ACC, mas aí o estudante é que tem a iniciativa, não sei como que é o ACC hoje, se ainda existe, mas era o estudante que buscava, e, se eu não me engano, uma disciplina de dança que eu fiz que tinha alunos de outros cursos, mas para além eu não me recordo. E eu acho que se a gente fala tanto em saúde numa perspectiva integral, né, isso precisa acontecer de alguma forma. É isso que eu sinto falta, tá? Enfim, eu acho que é isso que eu acho que precisa se pensar, mas não só na fonoaudiologia, mas em todos. Por exemplo, ó, vou falar mais uma vez da minha experiência. Quando eu trabalhei na gestão, as pessoas achavam que eu era enfermeira, porque eu acabava tendo uma visão mais global, porque era com quem eu convivia. Aí as pessoas não achavam que eu era fono. Então, eu acho que essas coisas a gente precisa pensar. Eu ia falar sobre isso. Eu ia trazer essa questão da fonoaudiologia na gestão. Eu acho que isso também deveria estar, né, pensado nos currículos, porque acho que hoje eu vejo que os estudantes eles têm a oportunidade em lidar com essa realidade da fono na gestão em estágios muito específicos. O estudante que não tem a oportunidade de ir naquele campo, pegar aquele estágio, ele já fica mais distanciado do que é essa fonoaudiologia na gestão, né? E é uma área cada vez mais requisitada, né? Cada vez mais fonoaudiólogos estão na gestão e todo mundo traz esse relato de Luana. Meu Deus do céu! Meio que as pessoas aprendem a fazer fazendo, né? E talvez ter essas ferramentas nesse processo de formação, eu acho que seria bastante interessante. Eu vejo, assim, como alguém que está em contato com alunos formandos, eu vejo que eles têm muita ansiedade por o que é esse mercado de trabalho. Eu acho que a gente falar aqui um pouquinho sobre o que é esse mercado de trabalho, mas, assim, ter alguma coisa lá dentro mesmo, como currículo mesmo, de entender quais são os espaços, como é que a fonoaudiologia, como é que a gente pode atuar enquanto fonoaudiólogo, e aí eu falo do beabá mesmo, que até para mim, eu só entendi quando eu cheguei lá no mercado de trabalho, eu posso atuar como PJ, eu posso fazer um concurso e ser CLT, eu posso fazer um concurso ser estatutário, eu posso, enfim, essas várias possibilidades, né, que a gente tem de atuação. Eu vejo que os alunos chegam para o final e eles não entendem, eu vou sair daqui, eu vou atuar como, né? Eu acho que nessa reta final, talvez falte, assim, que talvez fosse uma coisa mais de orientação mesmo, uma orientação para o mercado de trabalho. Eu vejo os alunos muito ansiosos, muito sem saber como é que eles vão entrar, o que eles vão fazer nessa reta final. E olha que eu achava que essa parte da gestão já estavam trabalhando na faculdade, não estão então ainda não tratam disso. Não ensinam o que é SIGTAP, não ensinam, não? Não. Eu estou escutando, eu nem me informei ainda, estou escutando o que vocês estão falando e eu necessito aprender sobre isso. Eu não sei sobre isso. Comunicação alternativa iniciada pelo que Lia falou, já foi citada algumas vezes durante a formação, mas aprofundar isso, explicar direitinho o que é e como funciona, pelo menos nas matérias que eu peguei, não me recordo. É só se algum professor ele quiser aprofundar isso na determinada matéria, porque tem algumas matérias que permitem que o professor conduza para um lado diferente. Então, meio que alguns alunos pegam um determinado professor e vão para esse lado, aprendem sobre isso. Mas outros já não, porque outros não pegaram com esse mesmo professor, então vai ser diferente. Então, essa é essa questão. Comunicação alternativa, por exemplo, é uma coisa que a gente não vê. Não, pelo menos eu não vi, eu não aprendi sobre isso, só citado em alguns momentos. Em alguns casos, só tipo assim, esse caso aqui vai ser bom comunicação alternativa. E só isso. Assim, e por que vai ser bom? Não tem explicação sobre isso. E aí, vem muito... Eu tive duas situações de criança. Criança é sempre maravilhosa, né? Uma situação de um garotinho com uma disfluência que entrou na minha sala e viu uma prancha bem grandona que eu tenho lá e fez assim, pra que isso, tia Lia? Aí
Aí eu expliquei para que servia a prancha de comunicação. Aí depois que ele terminou de ouvir, ele tem 5 anos, quando ele terminou de ouvir, ele disse para mim, eu preciso disso, porque eu falei, eu uso para são crianças que não conseguem falar, que não conseguem se comunicar como a gente, falando, então elas usam as figurinhas para dizer o que elas precisam. Aí ele olhou e fez, eu acho que eu preciso disso, uma criança com gagueira, eu acho que eu preciso disso, eu tenho uma dificuldade de falar. E uma outra situação recente também, que a gente estava num Dia das Crianças do ano passado, a gente fez um grupo, e nesse grupo tinha um garotinho que usa comunicação alternativa com um tablet, ele tem um iPad, e nesse grupo que ele estava tinham 2 outros meninos, e aí um deles chamou a atenção, pediu para mexer, e a gente começou a fazer uma mediação ali com o tablet. Aí quando ele terminou, o que fala, né, fez assim, isso é fantástico, tia Lia. Se eu não falasse, com certeza eu ia querer um desse para mim. Todo mundo que não fala tinha que ter um desse. Então, assim, crianças falando, né? É isso. Isso é uma coisa que a gente deveria aprender também, essa área. Crianças são uma questão que você nunca tem, sempre sai coisas inesperadas e interessantes das crianças. Maravilhosos, são muito sábios. Cada pérola. Aí, não sei vocês, mas eu anoto, tá? Eu escuto uma coisa muito legal, eu anoto. Cara, esse aqui eu vou anotar. Você fala aqui, Clary, fala sobre gestão. A gente não aprende sobre isso, não. Até agora, pelo menos, até do momento onde eu cheguei, final do 6º semestre, não tem nenhuma matéria voltada para essa questão de gestão, sobre fono nessa posição. É citado também, tem muitas coisas na fono que são citadas durante a graduação, mas não são aprofundadas. Acho que essa é uma delas também. Assim como o que Luana falou sobre relação entre profissões, no caso, né? A gente tem contato com outras profissões quando tem matérias optativas. Por exemplo, a gente pega uma matéria optativa e lá essa matéria é obrigatória para outro curso. E aí, com a matéria obrigatória para outro curso, a gente tem esse contato com esse pessoal desse outro curso. E também outras matérias que é do curso de fono que a galera pega como optativa. Então, tipo, as CIPs, né, que são a seminário, interdisciplinar e fonoaudiologia. Tem muito contato com o pessoal de fora porque vem pegar a matéria como optativa de outro curso. Tem esse contato, é pouco ainda, são matérias muito específicas, umas coisas muito voltadas para um ponto em específico, mas um pouquinho de contato que a gente tem é isso. Agora, em estágios, assim, não existe, porque os estágios, acho que nossos estágios são um ambulatório que é de fono, e o contato vai ser, no máximo, com a galera de medicina, eu acredito eu. Estou falando aqui como alguém que viu por alto, no estágio ainda, e, no caso, na clínica escola, no CEDAF, no caso, não vai ter contato com outras pessoas de outras áreas, acredito. Não sei. Clary, eu acho que eu já vi Clary na... Extramuro, que vocês conseguem, nos estágios fora da UFBA, vocês conseguem algum contato com outros profissionais. É isso. Então... CEPRED, que tem FON, que é interdisciplinar. Existem outras oportunidades hoje grandes também, assim, grandes não, né? Mas outras possibilidades que estão fora do curso, mas que atravessam o curso de alguma forma, né? Então, por exemplo, tem o Permanecer SUS, né? Que abre portas para estudantes da graduação de saúde entrar e experimentar o SUS de um outro olhar, né, do olhar da política nacional de humanização, da política estadual de humanização. Mas é isso, assim, eu acho que a gente ainda é muito novinho, eu acho que, né, a fonoaudiologia, de uma forma geral, é bem recente, e a nossa fonoaudiologia aqui também é. Né, eu acho que a gente está num caminho crescente, existem mudanças bem positivas, né? Tem muita gente voltando, né, trilhando o caminho para retornar para a graduação ou para a academia, né, como professor, e trazendo essas ideias novas, né, que são tão ricas e que fazem a gente também mudar a nossa forma de pensar e fazer coisas diferentes. Eu acho que a gente tem um caminho aí grande, bonito e promissor.
É isso. Né? Você fala de outro contato, é bem isso. Na faculdade também você tem como ter contato com outras áreas, por exemplo, se você pegar vias alternativas, como projetos de extensão ou ligas multidisciplinares, por exemplo. Eu fiz parte de um congresso, no caso, que era realizado pela UNAP. UNAP é Universidade Aberta à Pessoa Idosa, que é um projeto da UFBA. E aí, no caso, nesse projeto tem uma galera que é do TO, tem galera que é da Físio, tem pessoal da Fono, e aí você tem uma visão diferente. Eu não faço parte do projeto em si, eu só chego para participar do congresso que tem, que é o Congresso Envelhecer, que eles fazem, e somente isso. Mas aí tem esse contato, porque durante esse congresso a gente tem uma visita a um abrigo de idosos aqui em Salvador, e aí quando você conversa com outros estudantes de outras áreas, você tem visões diferentes. Você olha para a pessoa idosa, no caso, que é nessa questão desse caso em si, e eles têm visões que são distintas da nossa, visões que podem até corroborar, mas elas têm um direcionamento diferente. Sinto muito isso quando a gente tem contato com alunos de medicina. É uma visão que, para mim, é muito diferente da nossa, muito diferente. Coisas que o fono vê, o aluno de medicina não enxerga. Isso acontece várias vezes. Então, acho que esse contato é realmente necessário. O que a Luana fala, eu acho que é bem interessante, porque eu acho que essa visão diferente, ela traz esse enriquecimento. Olhar para determinados locais que você não olhava. Olhar para uma direção que você não olhava na sua profissão. Acho que é legal esse ponto. Acho que o que a Luana traz é interessante e deveria ser fomentado mais um pouco. Nós? Alguns. Você quer que a gente comente um pouco mais? Ah, não. Na universidade, dentro da formação que você fala, né? É isso. No mais, eu acho que na formação, acho que vocês pontuaram, acho que é bem pertinente. Acho que bem pertinente mesmo. Acho que tem questões da área da fono que poderiam ser introduzidas na nossa formação. Eu acho que é isso. Nosso podcast, ele surge dessa nossa... Tem o que Clary fala, que os alunos saem desesperados da graduação. É interessante, porque a gente começou o podcast pensando nisso. O nosso podcast, ele começou pensando no desespero que vai chegar, porque tem alguns outros integrantes que estão mais... Tem um integrante que é do oitavo, acho que tem duas que são do oitavo, e elas estão nesse desespero já, tipo assim, onde é que eu vou quando eu terminar aqui? O que é que eu faço? Quando eu termino, eu vou procurar emprego aonde? Eu vou para que lado? Como é que funciona essa questão? Então, isso é uma necessidade. Então, esse podcast surge para conversar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão. Terminei, como eu falei para a Luana, que chegou aqui, o primeiro episódio, o tema foi me formei, e agora o que eu faço? Tipo, formei, vou para onde agora? Qual é o processo agora? O que é que eu vou fazer? Então, é necessário isso. É uma coisa que está na mente do estudante a todo momento. O que é que eu vou fazer quando eu terminar? Onde é que eu vou quando eu terminar? E eu acho que o episódio de hoje serviu para enriquecer um pouco mais sobre isso. Acho que a visão de vocês foi bastante proveitosa para o tema que a gente propôs. A gente imaginava... Sempre a gente imagina um caminho, sempre costuma ficar pensando como é que vai funcionar. Para mim foi muito do que eu imaginava. Vocês trouxeram visões que foram enriquecedoras para o processo como um todo. Então, novamente, gostaria de agradecer em nome de toda a equipe do Fono Atuação, da equipe. Aqui está só eu, mas tem a galerinha que está aqui no WhatsApp meio esperando algum erro, eles vão consertar. A galera da edição, a galera que faz o roteiro. Então, gostaria de agradecer a disponibilidade, por vocês terem aceitado o convite. Eu sei que é uma correria, a gente vê pelos nossos professores que é uma correria, esse mundo está aí caótico. Mas agradecer a participação e gostaria de dar a palavra para vocês agora, as últimas palavras do episódio. Ai, meu Deus. Quem vai começar? Vamos fazer 0 em 1 para ver quem começa. Eu comecei, então eu encerro. Então é isso, gente. A fonoaudiologia é enorme, né? A gente tem muitas coisas para fazer, a gente tem muitos campos de atuação, a gente tem todos os ciclos de vida, né? A gente precisa somente, assim, ó, o que eu deixo, assim, para quem está aí na graduação é trilhar caminhos éticos, buscar informação, se atualizar, né? A gente não tem dinheiro para pagar um curso caro, vai fazendo os menores, vai vendo os vídeos do YouTube, vai pedindo ajuda
daquele profissional mais antigo, que tem um monte de gente aí. A gente está aqui, né, e a gente cansa de, assim, eu super gosto de trocar, então, mas assim, sempre tentar seguir o caminho ético, não se corromper, respeitar aquela pessoa que a gente cuida, né, que entrega, que confia no nosso trabalho, respeitar acima de tudo, entender que é um ser humano como eu, né, como vocês, como a gente, e que precisa ser respeitado acima de tudo. E aí, quando a gente vai por esse caminho, é mais fácil, eu acho que é mais fácil seguir, é mais fácil acertar, né? E é isso. Existe um mundo aí fora da universidade para ser explorado, com muitas oportunidades, tem lugar para todo mundo, certo? E é isso que eu quero dizer. Eu acho que é isso também, eu tô com Lia. Eu acho que é trilhar um caminho ético, observar com atenção as oportunidades. Eu sempre falo que a nossa trajetória, muitas vezes, ela é guiada pela oportunidade, pelo que vem, pelo que chega, né? Eu percebo os alunos muito ansiosos sobre o que é que eu vou fazer. Eu falo, tentem ser flexíveis no momento. Eu sei que às vezes a gente, eu não gosto disso, né? E às vezes uma coisa você não quer nem se dar oportunidade, mas assim, tenta ser flexível, tenta aproveitar as oportunidades, atuar com ética e vai seguindo a sua trajetória ao longo do caminho, né? Os desejos vão chegando, mudanças vão ocorrendo. Eu acredito muito nisso. Se a gente segue o nosso caminho com ética e observando, né, com atenção as oportunidades, eu acho que o caminho que a gente vai trilhar e onde a gente vai chegar tende a ser um caminho muito promissor. E obrigada pela oportunidade de estar aqui. Acho que todas nós concordamos com isso, da importância da gente ter uma atuação ética, da gente pensar que a nossa profissão, a nossa atuação, todo o nosso trabalho envolve o outro, envolve o cuidado ao outro, e não só a pessoa que diretamente a gente está cuidando, mas essa pessoa, ela tem uma família, né, ela não está sozinha, então a gente tem que pensar nisso quando a gente atua, ter empatia, ter cuidado. Às vezes parece redundante quando a gente fala, Lia falou de humanização, eu acho mega redundante quando a gente tem que falar sobre humanização, porque nós somos humanos, né, e a gente se desumaniza na sociedade que a gente vive. Então, ser humano e ter em mente isso, que na nossa profissão a gente está ali para cuidar, né, para habilitar e reabilitar. Uma outra coisa que eu falo para vocês que estão na graduação, vivam, mas vivam de verdade, aproveitem as oportunidades que vocês têm ali, conhecer pessoas, aprender com os professores, aprender com seus colegas, todas as oportunidades que tiverem ali em relação à extensão, em relação à pesquisa, aproveitem, porque isso agrega não só para a profissão, mas agrega para a vida. Vocês se desenvolvem, a gente se desenvolve, a profissão se desenvolve, então aproveitem essas oportunidades. Sobre o mercado de trabalho, né, vou concordar com as minhas colegas, vão com o coração aberto. Olha, eu, depois de acho que 13, 12 anos de formada, eu comecei a trabalhar com disfagia, porque o lugar que eu fui trabalhar também tem que ser um profissional mais generalista, então também precisei aprender, fui fazer aprimoramento, fui estagiar no trabalho de uma amiga minha que trabalha com essa parte de disfagia, fui lá, meti a cara e fui aprender. Por quê? Porque eu queria dar o meu melhor. Eu queria dar o meu melhor para quem eu ia atender, para quem eu ia cuidar. Então, sejam compromissados, responsáveis e aproveitem. Vocês são jovens, né? Todos nós aqui somos jovens, então aproveitem as oportunidades, aprendam e vivam. E aqui, as meninas se colocaram aí disponíveis, a gente está disponível, isso que vocês fizeram, a ideia de vocês, eu achei fantástica. Então, o que precisarem aí de apoio, né, de ideias, né, se precisar de indicações também,
pode contar com a gente. Foi um trabalho muito legal. Parabéns, gente. Parabéns e obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi. Muito obrigada. Também. Agradecendo mais. Também não, eu não agradeci na hora, mas eu também estou muito feliz e grata pelo convite. Mas é isso. Mais uma vez, obrigado a vocês. Agradecer aos nossos ouvintes. Fiquem atentos até o próximo episódio do Fonoatuação. E no caso é isso. Tchau, tchau. Vou parar a gravação agora.